Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia que se inicia, mais um final de semana. Graças ao nosso único bispo e bom pastor de nossas almas, o amigo que deu a vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e que ouvem a sua voz. Temos que estar atentos às advertências do seu Espírito, porque são através delas que permanecemos no caminho. A Bíblia diz que devemos condenar as obras infrutíferas. Como ele nos disse ontem, aquele que foi liberto no mundo, do mundo e o que há no mundo, ele não deve usar a liberdade para mais uma vez ser influenciado pelo mundo, porque o estado dele se torna pior do que o primeiro, porque temos que perseverar. E aquele que condena as obras infrutíferas, ele persevera segundo as obras frutíferas. Condenar as obras infrutíferas, aquilo que não nos é edificante. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usar somente aquilo que é edificante para o corpo de Cristo. Porque se somos casa do Deus vivo, edifício do Deus vivo, pedras vivas espirituais, somos morada do templo do Espírito Santo. Um corpo preparaste, Deus preparou um corpo santo para a habitação. Fomos semeados com um corpo corruptível, e somos agora um corpo incorruptível. O primeiro pecado veio através de um homem, o primeiro Adão, e através do segundo Adão superabundou a graça, aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a graça opera em nós. Porque aquele que permanece segundo as obras de justiça, as obras frutíferas, são os que agradam a Deus, são os que louvam e adoram com mover de lábios e com entendimento de coração. Aqueles que creem no Pai, creem no Filho e recebem o Espírito Santo para testificar, para ser um bom testemunho, para andar na verdade da qual é o Espírito. O Espírito é a verdade que liberta, que cura, que nos restaura, que nos renova dia após dia, para andarmos em santidade e justiça. Porque ninguém se produz os frutos frutíferos por si mesmo, mas quando através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes em nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade como fonte de alegria, nós alcançamos a salvação, a vida eterna. Aqueles que perseveram crendo de todo o coração, se confessa Jesus como o único e suficiente Salvador de vossa vida de boca, do qual ele escreve no livro da vida, e se persevera crendo de coração, com entendimento, aonde o entendimento é do alto, do qual se desvia do mal. Entendimento de próprios olhos não se produz, não se desvia do mal, porque ninguém é possível por si mesmo. Jesus diz: ninguém por si mesmo é possível produzir
as obras de justiça, né? Somente através do elo da perfeição. E mesmo assim somos imitadores, porque jamais alcançamos. Ele é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o único que não tropeçou em nada. A Bíblia diz que o varão que domina a boca domina todo o corpo, e ele é perfeito. Só há um varão perfeito, né? Porque nós tropeçamos em muitos pontos, mas pela graça sois justificados. Já aqueles que estão segundo a lei, segundo doutrinas meramente humanas, está cometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque todos nós tropeçamos de várias formas, né? Mas quando estamos segundo a verdade, o Deus Altíssimo, que nos envia o conselheiro, o advogado que nos defende do acusador, né? E nós somos justificados. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Os nossos conservos, aqueles que até eles nos dão exemplo de fugir da vanglória, que é maligna, né? Porque a vanglória é quando homens de fé tinham encontro com os anjos e se prostravam diante deles, eles diziam: não façais assim, ajoelhe-se e prostre diante daquele que é digno. Nós somos conservos seus, eles são conservos, né? Eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que o confessam, o Filho, do qual ele disse: todo aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai e dos meus anjos, que são os ceifeiros que vão fazer recolher. Mas todo aquele que me confessa, todo aquele que é digno de mim, carrega a sua cruz, esvazia-se de si mesmo, segue, né? E estes é que serão justificados. Lembrai-vos da parábola, né, do publicano, daquele que publicano e o fariseu. O fariseu dizia: graças te dou, ó Deus, que não sou bem como estes pecadores, oferto de tudo que ganho, jejuo tantas vezes na semana. E o publicano, ainda nem querendo olhar para o céu, batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E Jesus disse: este segundo é que foi justificado para a sua casa, porque ele depositou a confiança no Senhor, ele apresentou diante do Senhor com reverência, com humildade, reconhecendo que é falho, que é pecador. Jesus disse: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Quando ali os religiosos trazem uma mulher, lhe agarram pelos cabelos e vêm lhe trazendo, e diz: Senhor, pela nossa lei podemos apedrejá-la, esta foi pega em adultério. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali todos, desde os mais velhos aos novos, quando examinaram-se a si mesmos, a sua consciência os acusou, e foram saindo de um em um. E Jesus, escrevendo com o dedo no chão, disse: onde estão os seus acusadores? E não sobrou nenhum. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus ali é o único que podia ali a condená-lo. Mas ele disse, por esta palavra
aquele que não seguir na obediência já está condenado. Mas, como ele disse a ela, todo aquele que se arrepende e persevera na obra frutífera, ele alcança o perdão, a remissão pelos pecados. Foi para isso que ele pereceu ali naquele madeiro, para perdoar aqueles que estão rumo à condenação. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens, amantes de si mesmos, amaram mais as trevas do que a luz, a rejeitaram, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas através do exercício constante da fé, com as obras frutíferas adicionadas em nossa fé, nós examinamos os espíritos, nós discernimos entre o bem e o mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Lembrai-vos de Caim com Abel. Abel ofertou obras de justiça, chegou a um aroma agradável diante de Deus. Deus aprovou as suas obras. Seu sacrifício chegou com aroma de obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Como ele estava obediente, ele sacrificou com obediência e agradou a Deus, porque suas atitudes eram boas. Já Caim, o seu sacrifício chegou com aroma que não agradou a Deus, porque suas obras eram más. E Deus, ele ficou irado, porque Deus não aceitou as suas ofertas. E ali Deus disse: cabe a ti dominar o mal, vencei o mal. Temos de vencer o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal. Sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas Caim tomou a forma o seu semblante, e fechou o semblante, permitiu com que o adversário tocasse, cometeu um homicídio, o primeiro homicídio na Bíblia. Matou o seu irmão Abel, derramou o sangue do inocente. E Jesus é aquele que, assim como se ofertou com um sacrifício, um aroma agradável, porque nele há obediência, nele há a verdade, e ele foi o sacrifício perfeito. O anjo da morte não foi capaz de o detê-lo, e ele pegou a chave da morte, do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, despojou todos os principados, as potestades, as autoridades, os governantes, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo. Todos já estão vencidos. Todos os que têm obras infrutíferas já estáis condenados, se não houver mudança de atitude. Como ele nos disse ontem, os idólatras, os bruxos, os feiticeiros, os homossexuais, aqueles glutonarias, bebedices, as prostituições, as orgias, os adultérios de coração, aqueles que adoram a prostituta, que trai, todos estão rumo à condenação. Se não reconhecer que somente Jesus é o único e suficiente Salvador de vossas vidas, e perseverar nas obras de justiça que juntamente com a fé andam juntas, estão rumo à condenação. Mas aquele que persevera pela fé, porque sois salvos pela fé, tudo é possível ao que crê. É aquilo que é impossível para homens, para Deus, para Cristo,
tudo é possível através do Espírito, que é a verdade. E mais um dia perseverantes na fé, juntamente com as obras de justiça, que caminham juntinhas. Assim como o pneu, o fôlego de vida, né, o Espírito, com o corpo junto, caminham junto, respirando. Se expira, está morto o corpo. Assim as obras frutíferas têm que andar juntas com a fé, lado a lado. Porque por isso devemos condenar as obras infrutíferas. Porque condenando as obras infrutíferas vem a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Aquele que ouve as palavras de Cristo, juntamente com a fé, caminham nas obras de justiça, obras frutíferas que produzem. Ele disse: alguns produzirão 30, 60, outros 100 por um. Aquele que permitir ser podado dia após dia, mais frutos ainda produzirão. Mas aquele que se retrocede, aquele que volta, já naufraga na fé, já não se persevera mais na fé. Não se persevera no amor que é eterno, o dom supremo. A Bíblia fala que ainda que tiver o dom de falar a língua dos homens, dos anjos, sem o dom supremo nada adianta. É como um sino que ecoa, como um prato que tinha. Ainda que tiver fé de transformar os montes, sem amor, naufraga. Ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, sem amor nada seria. Ainda que pegasse o próprio corpo e fosse queimado, sem amor, nada resolve. É algo que se opera os dons irrevogáveis segundo o amor. Se está segundo as obras infrutíferas, os dons são irrevogáveis, mas tudo cessará, os dons de profecia, tudo cessará, mas o amor permanece, é eterno. Nós almejamos a eternidade, nós almejamos aquilo que não cessa. O amor tudo suporta, o amor é benigno, tudo sofre. E mais um dia permanecendo nas obras de justiça, condenando as obras infrutíferas, porque as obras infrutíferas nada nos acrescenta, não nos é edificante, e nós não alegramos mais numa alegria ilusória do mundo passageiro, que leva à condenação, à destruição. Nós alegramos naquilo que é verdadeiro, naquilo que nos renova dia após dia, as obras que nos edificam, que nos aproxima cada dia mais da vitória, da terra prometida, que homens na antiga aliança conquistaram reino e nações, através da fé alcançaram a terra prometida, e assim nós almejamos a terra prometida, da qual Jesus disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Ele não nos dá o amor como o mundo dá, o amor ágape no mundo agonizante, mundo onde esfriou a apostasia, o esfriamento, só se vê ódios, brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado. O salário do pecado é a morte. A condenação é esta. E mais um dia perseverantes na fé, nas obras de justiça, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, daquele dia que somente o Pai sabe.
nem o Filho e nem os anjos. Sabemos que o anjo do concerto está planeando os caminhos para a vinda do Senhor, porque quando tudo estiver aplanado, né, as ações que amotinam em vão, ele entregará tudo ao Pai e então virá o fim. E nós temos que estar vigilantes, alertas, porque não sabemos, né? Aquele que afirma que sabe, ele é um mentiroso. Porque se a própria Bíblia está dizendo que daquele dia e daquela hora somente o Pai sabe, não nos compete saber em relação aos tempos. Está escrito. E assim perseverai na verdade, fugir de todo acautelai do fermento dos fariseus, porque uma levedura toda a massa. Fugis de toda mentira, de hipocrisia, de vãs filosofias que nada vos acrescenta e vos distancia daquele que pode nos salvar, o único mediador entre Deus e homens, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que os bodes, né? Aliança superior, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, trouxe pão e vinho, do qual nós somos abençoados nas regiões celestiais. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.